Sua cor estraga o meu apetite, gritou a socialite antes de humilhar a subchefe negra diante de todos. Ela não imaginava que um simples entregador observava cada detalhe em silêncio. O que aconteceu quando a verdade veio à tona deixou o restaurante inteiro em choque absoluto. Você não vai acreditar neste final. O requintado restaurante Pérola do Atlântico, na orla de Salvador, está lotado em um sábado ensolarado. O aroma de frutos do mar frescos e o som da bossa nova criam uma atmosfera de luxo absoluto. Dona Beatriz, uma socialite influente vestida com joias que valem uma fortuna, levanta-se furiosa de sua mesa. Seus olhos destilam um veneno frio enquanto ela grita para que todos os clientes ouçam. Ela aponta com desprezo para o prato de moqueca fumegante e, em seguida, para a pele negra de Nayara. Nayara é a talentosa subchefe de cozinha que, com humildade, veio pessoalmente entregar o pedido especial. Sua cor estraga o apetite dos meus convidados e a reputação deste lugar, exclama Beatriz em um tom estridente. Sem qualquer hesitação, ela vira sua taça de vinho caro sobre o avental branco e impecável de Nayara. O líquido tinto escorre como uma ferida aberta, manchando o símbolo do trabalho duro da jovem. O gerente, temendo perder o status e o patrocínio da elite, não move um dedo para defender sua funcionária. Em vez disso, ele se aproxima e ordena que Nayara peça desculpas de joelhos por ofender a cliente. Nayara permanece em silêncio, sentindo o peso esmagador de dezenas de olhares curiosos. Alguns rostos mostram um desprezo cruel, enquanto outros exibem uma indiferença que dói tanto quanto o insulto. Será que a dignidade humana tem um preço definido pela cor da pele ou pelo saldo bancário? Perto da entrada, um homem simples com roupas de entregador observa tudo com um olhar profundo e calmo. Ele segura apenas um copo de água, mas sua presença parece ancorar o ambiente caótico. A humilhação de Nayara atinge o ápice quando Beatriz exige sua demissão imediata para limpar o ambiente. Naquele momento, o silêncio de Nayara não é covardia, mas a força de quem conhece sua própria essência. No entanto, a maldade humana muitas vezes se disfarça de autoridade para tentar esmagar os pequenos. Você já sentiu que o mundo se uniu para apagar a sua luz apenas por você ser quem é? Nayara olha para o homem na entrada e, por um breve segundo, sente que não está enfrentando aquele gigante sozinha. Se você acredita que a justiça de Deus nunca falha, mesmo quando o mundo parece injusto, deixe seu like e inscreva-se. Agora, o destino de Nayara parece traçado pela caneta de quem se acha dono da verdade alheia. O que acontece quando a maldade humana decide destruir o futuro de alguém que só conhece o amor e o serviço? Nayara não é apenas uma funcionária que carrega pratos. Ela é o pilar inabalável de sua família em uma comunidade humilde de Salvador. Há 12 anos, ela dedica sua vida aos sabores e aromas que alimentam não apenas o corpo, mas a alma de quem prova sua comida. Desde os 14 anos de idade, ela aprendeu os segredos mais profundos dos temperos baianos com sua avó, uma mulher sábia que dizia que o amor é o ingrediente principal. Nayara aperfeiçoou receitas tradicionais com uma maestria que atraía turistas de todos os cantos do mundo para aquele restaurante. Sua rotina é um testemunho de sacrifício e amor ao próximo, começando todos os dias pontualmente às 4h30 da manhã. Ela acorda cedo para cuidar de sua irmã mais nova, preparando o café e garantindo que a pequena tenha tudo para a escola. Antes de enfrentar 2 horas de um ônibus lotado e quente, ela deixa a casa em perfeita ordem para sua avó idosa. Nayara sempre foi conhecida por sua fé inabalável, algo que transparece em cada gesto suave de suas mãos calejadas. Ela carrega um pequeno terço de madeira no bolso do avental, um presente que nunca abandona seu lado. Para ela, cozinhar é uma forma sagrada de servir a Deus, e cada prato é uma oração depositada sobre a mesa. No restaurante Pérola do Atlântico, ela era a primeira a chegar e a última a sair, sempre com um sorriso. Frequentemente, Nayara cedia suas preciosas horas de descanso para ajudar os faxineiros cansados a terminar o serviço pesado. Ela também ensinava os estagiários novatos com uma paciência angelical, sem nunca pedir um centavo ou reconhecimento em troca. Sua dignidade foi construída sobre anos de silêncio respeitoso e uma honestidade que brilhava mais que qualquer joia de Beatriz.
Nayara nunca permitiu que sua integridade fosse abalada, jamais pegando sequer um grão de arroz sem a devida permissão. O público atento percebe agora que, por trás daquele uniforme manchado pelo vinho da arrogância, existe uma verdadeira mestre. Sua alma possui uma riqueza que nenhuma conta bancária na elite de Salvador poderia jamais comprar ou imitar. Enquanto Beatriz brilha por fora com ouro e vaidade, Nayara brilha por dentro com a luz da verdade e do caráter. A subchefe olha para suas mãos e lembra-se de cada cicatriz de queimadura e corte, marcas de uma jornada de honra. Ela sabe que o valor de uma mulher não é definido pelos gritos de quem se sente superior por herança. A força de Nayara vem de suas raízes profundas, fincadas na terra firme da honestidade e da devoção diária. Ela olha para o gerente, que desvia o olhar, incapaz de sustentar a pureza daquela mulher que ele acaba de trair. O silêncio no restaurante se torna tão denso que parece que o tempo parou para observar o desenrolar da injustiça. Nayara respira fundo, sentindo o perfume do coentro e do leite de coco que ainda emana de suas mãos trabalhadoras. Ela não sente ódio, mas uma tristeza profunda pela cegueira espiritual daqueles que a cercam com tanto luxo e vazio. Seu coração bate forte, mas com a cadência de quem sabe que o céu é testemunha de cada lágrima escondida. A injustiça pode ser barulhenta e cruel, mas a verdade possui uma voz mansa que ecoa na eternidade das pequenas coisas. Nayara fecha os olhos por um segundo e sente o toque frio do terço em seu bolso, lembrando-se de que não está só. Ela é a prova viva de que a nobreza não nasce em berço de ouro, mas no calor das cozinhas e na fé. O suor de seu rosto é mais valioso que o champanhe que os clientes bebem sem sequer agradecer pela vida. Cada passo que ela deu até aqui foi guiado por uma força maior que as estruturas sociais injustas da cidade. Naquele salão luxuoso, a maior autoridade não era a mulher de joias, mas a mulher de avental manchado e alma limpa. A presença de Nayara incomoda Beatriz, porque a luz sempre incomoda aqueles que preferem viver nas sombras do próprio ego. A demissão que se aproxima não é apenas o fim de um emprego, mas o início de um teste de fogo para sua fé. Nayara se prepara para o que vier, pois sabe que as mãos que sustentam o universo são as mesmas que a amparam. Ela caminha em direção à saída com a cabeça erguida, deixando para trás um rastro de dignidade que ninguém pode apagar. O mundo pode tirar seu sustento, mas jamais poderá tirar a paz de quem caminha conforme a justiça divina. Se você sente que sua fé é testada nos momentos de maior humilhação, confie, pois o Senhor exalta os humildes de coração. A demissão injusta de Nayara é apenas o primeiro dominó a cair em uma avalanche de sofrimentos que atinge sua vida. 3 dias após perder o emprego no Pérola do Atlântico, o mundo parece desmoronar sobre seus ombros cansados. Sua avó, que sempre foi sua bússola espiritual e única fonte de consolo, adoece gravemente em uma madrugada chuvosa. O diagnóstico é impiedoso. Uma pneumonia severa que exige cuidados intensivos e medicamentos extremamente caros para uma realidade pobre. Nayara segura a receita médica com as mãos trêmulas, vendo que os remédios custam R$ 850 por semana. Sem o salário do mês e sem a rescisão que o restaurante se recusa a pagar, o desespero começa a bater. Como se a doença não bastasse, a maldade de Dona Beatriz atravessa as paredes do restaurante luxuoso e chega às redes sociais. Beatriz usa sua influência digital para espalhar boatos cruéis entre a elite e os donos de estabelecimentos gastronômicos da Bahia. Ela publica fotos distorcidas e textos venenosos, alegando que Nayara é uma cozinheira anti-higiênica e perigosa para os negócios. Com a reputação manchada por essas mentiras, Nayara bate na porta de 5 novos restaurantes em busca de qualquer vaga. Em cada um deles, ela recebe um não gelado, assim que o gerente reconhece seu rosto ou lê seu nome no currículo. O estigma da acusação de Beatriz se espalha como uma mancha de óleo sobre as águas claras de sua esperança. A perseguição é silenciosa, mas mortal, tirando dela a única ferramenta que possuía para lutar: o seu trabalho honrado. No final da mesma semana, o dono do pequeno barraco onde vivem em Itapuã bate à porta com um olhar impiedoso. Ele não quer saber de doenças ou injustiças. Ele quer apenas o dinheiro que lhe é devido pelo contrato. Com o atraso de 2 meses de aluguel,
A dívida totaliza R$ 1.200, um valor que Nayara simplesmente não tem. Se o dinheiro não estiver na minha mão até amanhã, as coisas de vocês vão para a calçada, ameaça o homem. Nayara entra na pequena cozinha e abre a geladeira. Mas o que encontra lá dentro é um vazio que dói na alma. Contém apenas uma garrafa de água da torneira e um pouco de farinha no fundo de um pote de vidro. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Beatriz brinda com champanhe em um jantar luxuoso cercada de amigos influentes. Ela ri abertamente enquanto conta como limpou o restaurante da presença de Nayara, garantindo que ela nunca mais cozinhe na cidade. Beatriz sente o prazer doentio do poder, usando sua influência para banir Nayara de qualquer evento ou feira gastronômica. Ela se sente uma rainha intocável, sem imaginar que cada uma de suas palavras está sendo pesada em uma balança invisível. Nayara sente que as portas do mundo se fecharam com um estrondo de ferro, trancando-a do lado de fora da dignidade. Seu talento, cultivado com tanto amor e dedicação, parece agora um fardo inútil diante da crueldade organizada pela elite. Ela olha para o terço sobre a mesa e, pela primeira vez, sente uma dúvida profunda balançar os alicerces de seu coração. Deus realmente vê o que está acontecendo neste rincão esquecido de Salvador? Ou o mal finalmente venceu a batalha? A injustiça de Beatriz não é apenas contra uma funcionária. É contra o destino de toda uma família que luta para sobreviver. Cada postagem maldosa, cada risada de escárnio nos jantares da socialite, ecoa na casa vazia e silenciosa de Nayara. A falta de comida e a febre da avó criam um cenário de guerra onde a única arma de Nayara é o silêncio. Ela se pergunta por que o mal parece ter pernas tão rápidas, enquanto a justiça caminha em passos tão lentos e pesados. O peso de ser julgada pela aparência e pela classe social esmaga seus sonhos de abrir um dia o seu próprio negócio. Beatriz continua sua vida de excessos, postando fotos de pratos caros enquanto Nayara divide a última caneca de água com a irmã. O contraste entre o ouro de uma e a fome da outra é uma ferida aberta no tecido da justiça humana. Nayara tenta manter a calma para não assustar a irmã mais nova, mas seus olhos revelam o cansaço de uma guerreira ferida. Ela caminha até a janela e olha para o céu carregado de nuvens escuras, sentindo que uma tempestade ainda maior está por vir. O isolamento social imposto por Beatriz é uma prisão sem grades, onde o crime de Nayara foi apenas existir com dignidade. Quantas vezes o mundo tentou enterrar você vivo apenas porque você não tinha como se defender dos poderosos? O sofrimento de Nayara não é apenas físico. É o sofrimento de ver sua honra sendo arrastada na lama por quem nunca trabalhou. Ela se sente como um grão de areia diante da onda gigante que ameaça engolir sua casa, sua avó e sua história. A fome começa a dar sinais físicos, uma fraqueza que torna difícil até mesmo o ato de rezar ou pensar no amanhã. Beatriz dorme em lençóis de seda egípcia, orgulhosa de ter vencido aquela que ousou estar no mesmo ambiente que ela. Mas a história nos ensina que o orgulho precede a queda, e que o silêncio de Deus não é, de forma alguma, ausência. Nayara apaga a luz para economizar o que resta de energia, sentando-se no escuro ao lado da cama da avó doente. Ela segura a mão murcha da anciã e sente o calor da febre, pedindo um milagre que parece cada vez mais distante. A cidade de Salvador continua vibrando lá fora, indiferente ao drama que se desenrola naquele pequeno barraco de madeira. Onde está a mão que sustenta os órfãos e as viúvas quando os poderosos decidem usar sua força para esmagar? Nayara fecha os olhos e tenta visualizar os pratos que cozinhava, o cheiro do dendê e a alegria de servir o próximo. Mas a imagem de Beatriz jogando o vinho em seu avental volta como um pesadelo recorrente, queimando sua pele e sua alma. A solidão daquela noite é um deserto vasto, onde Nayara precisa decidir se continua acreditando ou se desiste de tudo. O inimigo não quer apenas o seu emprego, ele quer a sua fé. Quer que você confesse que Deus te abandonou. Se você já passou por um momento onde todas as portas se fecharam e a escuridão parecia eterna, escreva nos comentários Justiça Divina e fortaleça sua corrente com um like e sua inscrição neste canal de luz. Amanhã o sol nascerá, mas para Nayara, ele parece trazer apenas a ordem definitiva de despejo e o fim de seus sonhos. A maldade de Beatriz parece ter triunfado plenamente, mas o palco para o verdadeiro encontro
ainda está sendo montado pelo alto. Na véspera do despejo, sob uma chuva torrencial que atinge o telhado de zinco com uma fúria ensurdecedora, Nayara se ajoelha no chão frio de sua pequena cozinha em Itapuã. Ela não tem mais lágrimas para chorar, apenas um silêncio opressor que parece consumir todas as suas forças vitais e esperanças. Ela segura firmemente o terço de madeira da avó e sussurra com a voz embargada: Senhor, se este é o fim do meu caminho, me dê forças para aceitar, pois eu não vejo mais a luz no fim do túnel. A casa está mergulhada em uma escuridão total, porque a energia foi cortada há 2 dias por falta de pagamento. O único som que preenche o ambiente é a respiração cansada e ruidosa da avó no quarto ao lado, lutando contra a pneumonia. Nayara sente um vazio profundo no peito, uma solidão que faz o coração doer fisicamente, como se o próprio Deus tivesse esquecido o seu endereço em Salvador. Cada gota de chuva que cai parece um prego sendo batido no caixão de seus sonhos mais puros e honestos. Ela apaga a última vela que restava, vendo a pequena chama vacilar e morrer, aceitando que amanhã não terá mais um teto para proteger sua família do mundo. É o ponto mais baixo de sua existência, onde a esperança parece apenas uma memória distante, cruel e dolorosa de tempos melhores. O silêncio da noite é interrompido apenas pelos trovões, que ecoam como se fossem o julgamento final sobre sua vida de sacrifícios. Nayara se deita no chão de cimento batido, sentindo a umidade subir pelos ossos, e fecha os olhos, pedindo apenas que a dor pare. Ela se lembra do rosto de Beatriz, da taça de vinho e da humilhação pública, sentindo o peso da injustiça como uma pedra enorme sobre seu peito. Por que o mal tem tanto poder sobre os que nada têm? Ela se pergunta em um pensamento fugaz, antes do cansaço extremo vencer. A escuridão da sala reflete o estado de sua alma, despida de qualquer perspectiva de mudança ou milagre imediato. Ela não pede mais riqueza ou o emprego de volta. Pede apenas que sua avó não sofra quando forem colocadas na rua. O sacrifício de uma vida inteira dedicada à culinária e ao amor parece ter sido em vão diante da arrogância dos poderosos da cidade. Nayara sente que falhou com todos, mas sua fé, embora ferida, ainda pulsa como uma pequena brasa sob as cinzas da derrota. Ela se encolhe no frio, abraçando a si mesma, enquanto a tempestade lá fora parece querer arrancar as telhas de sua dignidade. A sensação de abandono é completa, um isolamento que nem mesmo as orações parecem capazes de atravessar naquela hora sombria. O mundo lá fora continua girando, os restaurantes luxuosos continuam servindo, enquanto uma mestre da vida se apaga na penumbra da miséria. Nayara entrega seu espírito ao cansaço, sem saber que o silêncio de Deus é muitas vezes o prelúdio de um agir profundo e restaurador. Ela adormece com o terço enrolado na mão, um último elo com a promessa divina que ela se recusa a soltar totalmente. O amanhã virá com o oficial de justiça, mas também trará algo que nenhuma conta bancária poderia comprar ou prever. A escuridão é densa, mas é justamente no meio das trevas que a menor centelha de luz se torna um farol de salvação. Nayara descansa na sua dor, exausta de lutar contra gigantes que ela não pode ver, mas que sentiu na pele durante toda a semana. A chuva diminui aos poucos, transformando o barulho em um gotejar rítmico que parece contar os segundos para o confronto final com a realidade. Ela está pronta para o fim, mas o céu está apenas preparando o cenário para um novo e surpreendente começo em sua jornada. Na manhã seguinte, enquanto Nayara junta suas poucas roupas em sacos plásticos com as mãos trêmulas, um homem bate suavemente à sua porta de madeira desgastada. O som não é agressivo como o do cobrador, mas um toque firme que transmite uma estranha segurança. Ao abrir, ela encontra um homem que se apresenta apenas como Tiago, dizendo ser um marceneiro que trabalha em uma obra ali por perto. Tiago veste uma camisa de brim simples, sandálias de couro gastas e possui um rosto marcado pelo sol forte da Bahia, mas são seus olhos que paralisam Nayara. Eles possuem uma profundidade oceânica e uma paz tão sobrenatural que, por um instante, a jovem esquece a angústia do despejo iminente. Ele diz, com uma voz mansa, que sentiu um cheiro maravilhoso de tempero vindo daquela casa, algo que o atraiu como um ímã. Nayara fica confusa, pois sua cozinha está vazia,
e o fogão apagado há dias por falta de gás e mantimentos. Tiago não pede comida e nem parece notar a pobreza extrema do local, mas retira do bolso um pequeno objeto esculpido à mão. Ele entrega a ela um pedaço de madeira de oliveira em forma de peixe, perfeitamente polido, e diz com autoridade: onde o mundo vê o fim, o Criador vê um novo tempero para a vida. Nayara sente um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras, pois Tiago começa a mencionar detalhes íntimos de sua história. Ele fala sobre o sonho que ela tinha aos 7 anos de idade de ter seu próprio bistrô para alimentar os necessitados. Ele menciona a promessa que ela fez à avó no dia em que ganhou seu primeiro conjunto de facas, algo que Nayara nunca contou a viva alma, além de suas orações silenciosas. Tiago pede que ela prepare um café simples, e enquanto ela mexe a água, Nayara sente uma renovação espiritual que não consegue explicar logicamente. É como se cada palavra dele curasse uma ferida aberta pela humilhação de Beatriz e pela indiferença do gerente do restaurante. O ambiente, antes pesado e escuro, parece ser preenchido por uma luz suave que emana da própria presença daquele visitante misterioso. Nayara percebe que seu fôlego voltou ao normal e que o peso em seu peito desapareceu, substituído por uma confiança inabalável. Antes de sair, Tiago não faz grandes promessas de riqueza, mas aponta calmamente para um envelope velho e amarelado. O envelope estava preso quase invisível na fresta da porta de madeira, como se estivesse ali esperando por décadas para ser descoberto. Ele sorri de uma forma que faz Nayara sentir que todo o universo está sob controle, apesar das circunstâncias externas. A verdade nunca fica escondida para quem cozinha com o coração, diz ele antes de dar o primeiro passo para fora da casa. Nayara fica ali, segurando o peixe de madeira e olhando para o homem que caminha pela rua de terra com uma dignidade de rei. Ela sente que aquela visita não foi um acaso do destino, mas uma resposta direta ao seu clamor na noite de tempestade. Sua alma, que estava seca como a terra do sertão, agora transborda com uma esperança que desafia a lógica do despejo. Tiago não usou magia, mas suas palavras e sua presença física trouxeram uma força que Nayara achava ter perdido para sempre. Ela olha para o envelope e sente que sua vida está prestes a mudar de uma forma que ninguém em Salvador poderia imaginar. Se você já recebeu um sinal de Deus no momento em que estava prestes a desistir de tudo, deixe seu like e inscreva-se. Agora, com o coração batendo forte, Nayara se prepara para abrir o que pode ser a chave de sua libertação das garras da injustiça. O que haveria dentro daquele papel velho que poderia enfrentar o poder e a arrogância de uma mulher como Beatriz? A presença de Tiago ainda ecoa em cada canto da pequena sala, trazendo um perfume de paz que substitui o cheiro do medo. Nayara respira fundo, sentindo que o mestre da vida acaba de visitar sua cozinha e que o banquete da justiça está sendo preparado. Ao abrir o envelope que Tiago indicou com tanta certeza, Nayara encontra um documento antigo, amarelado pelo tempo e com o selo oficial de um cartório de Salvador. Suas mãos tremem tanto que o papel quase cai no chão de terra batida. Trata-se da escritura de propriedade de um terreno deixado por seu falecido avô, algo que a família inteira acreditava piamente estar perdido para sempre, ou tomado por grileiros há décadas. O terreno não é apenas um pedaço de terra qualquer. Ele está localizado em uma área da orla que se valorizou absurdamente nos últimos anos devido ao turismo crescente. Para sua surpresa total, o documento descreve que no local já existe uma pequena estrutura de alvenaria construída. Um antigo depósito que pode ser transformado em um restaurante com pouco esforço. Nayara sente que o ar falta em seus pulmões enquanto lê cada linha daquele testamento de amor que atravessou gerações. Poucas horas depois, enquanto ela ainda tentava processar a descoberta, seu celular pessoal toca com um número internacional que ela não reconhece. Do outro lado da linha, um empresário estrangeiro se apresenta com um sotaque carregado, mas amigável. Ele explica que provou a moqueca de Nayara meses atrás, quando ela ainda trabalhava no Pérola do Atlântico, e nunca esqueceu aquele sabor único. Eu procurei por você em todos os lugares, Nayara. Quero investir R$50 mil para abrir um novo conceito gastronômico em Salvador, e quero que você seja a chefe e sócia majoritária, diz o homem com determinação. Nayara cai sentada na única cadeira que restou na sala, sentindo que as engrenagens do universo estão se movendo a seu favor.
Ela corre até a janela para procurar por Tiago, o marceneiro que lhe deu o peixe de madeira. Mas a rua está deserta. Ela pergunta aos vizinhos que estão na calçada, mas nenhum deles viu qualquer homem com as características de Tiago passar por ali ou trabalhar na obra mencionada. É como se ele tivesse surgido do nada e retornado para o invisível assim que sua missão de esperança foi cumprida. Mas os milagres não param na vida financeira e profissional de Nayara naquela manhã de transformação. Ao entrar no quarto para dar a notícia à avó, Nayara percebe que o som da respiração pesada e sofrida deu lugar a um sono tranquilo e profundo. A febre alta que consumia a anciã desapareceu completamente em questão de poucas horas, deixando os médicos do posto de saúde local totalmente confundidos. É clinicamente impossível uma recuperação tão rápida sem antibióticos fortes, comenta a enfermeira que chega para a visita de rotina. As peças do quebra-cabeça da vida de Nayara começam a se encaixar com uma precisão divina que desafia qualquer probabilidade estatística. A justiça, que parecia enterrada sob as mentiras de Dona Beatriz, começa a florescer das cinzas do desprezo e da humilhação pública. O envelope velho não era apenas papel, era a resposta materializada de cada oração feita no silêncio da madrugada. O investimento do estrangeiro não era sorte, era o reconhecimento do talento que Beatriz tentou apagar com vinho e arrogância. Nayara percebe que a visita de Tiago foi o ponto de virada onde o impossível se tornou a sua nova realidade cotidiana. Cada detalhe, desde o peixe de madeira até a escritura recuperada, aponta para uma mão invisível que governa o destino dos justos. A vergonha que ela sentiu ao ser expulsa do restaurante agora é substituída por uma honra que ela nunca ousou imaginar para si mesma. A estrutura do antigo depósito do avô agora brilha em sua mente como o alicerce de um império construído sobre a verdade. Nayara olha para o terço em sua mão e entende que a batalha nunca foi contra carne e sangue, mas contra a descrença. Ela se levanta com uma energia renovada, pronta para deixar para trás os sacos plásticos de lixo e abraçar a dotação de sua nova vida. A pneumonia da avó foi curada pelo mesmo sopro que trouxe o investidor e o documento perdido na fresta da porta. O mundo pode tentar fechar todas as portas, mas quando o céu decide abrir uma janela, ninguém na terra tem o poder de fechá-la. Salvador assistirá agora ao renascimento de uma fênix que foi forjada no fogo da provação e do preconceito social. Nayara não precisa de vingança, pois a própria vida está se encarregando de colocar cada pessoa em seu devido lugar de honra ou de queda. Ela sente o cheiro de um novo tempo, um aroma de vitória que é muito mais doce que qualquer tempero que ela já usou. A gratidão transborda de seu coração, inundando a casa que antes era cenário de desespero e que agora é o quartel-general de um milagre. Nayara fecha os olhos e agradece a Tiago, sabendo no fundo de sua alma que aquele marceneiro era muito mais do que um simples trabalhador de obra. Ele era o arquiteto de sua nova existência, aquele que conhece o peso de cada lágrima e o valor de cada gota de suor. A partir de hoje, o nome de Nayara não será associado à humilhação, mas à superação que inspira toda uma comunidade. O que Beatriz planejou para o mal, Deus converteu em um banquete de bênçãos que alimentará não apenas a família de Nayara, mas a todos os que creem. A luz finalmente venceu a tempestade, e o sol da justiça brilha agora sobre o telhado de zinco, anunciando que o tempo da colheita chegou. 6 meses se passaram desde que o destino de Nayara foi transformado por aquela visita misteriosa em sua manhã de desespero. O novo restaurante, batizado com o nome de Cozinha de Fé, tornou-se o endereço mais comentado e disputado de toda a Salvador. Ele não é apenas um lugar de comida requintada, mas um santuário de autenticidade, inclusão e respeito profundo por cada ser humano. Dona Beatriz, vivendo em sua bolha de privilégios, decide visitar o local sem ter a menor ideia de quem é a verdadeira dona. Ela busca apenas o status de ser vista no lugar que é considerado o ponto de encontro do momento na alta sociedade. Ao chegar, vestida com sedas caras e ostentando um novo colar de diamantes, ela é recebida pessoalmente por Nayara. A jovem que ela humilhou agora veste um dolman branco impecável, com seu nome bordado em fios de ouro como chefe principal. O choque no rosto de Beatriz é visível. Suas mãos tremem e a taça de cristal que ela segura quase escorrega de seus dedos finos.
No exato momento desse reencontro tenso, o som de sirenes rompe a harmonia do ambiente luxuoso do outro lado da cidade. A vigilância sanitária e a Polícia Federal chegam simultaneamente ao antigo restaurante de Beatriz, o Pérola do Atlântico. Uma investigação profunda, iniciada por denúncias anônimas de ex-funcionários, revelou um esquema podre de fraude financeira e sonegação fiscal. Mais do que isso, as autoridades descobrem condições desumanas e insalubres que Beatriz mantinha escondidas atrás das cortinas de veludo. A queda de Beatriz é pública, rápida e extremamente humilhante, filmada por todas as câmeras de TV que antes a bajulavam nos eventos. Em poucos dias, ela perde seus bens, suas contas são bloqueadas e sua posição social desmorona como um castelo de areia na maré alta. Nayara assiste às notícias com um coração sereno, sem sentir qualquer prazer ou euforia diante da ruína total de sua antiga inimiga. Semanas depois, Nayara percebe uma mulher encolhida e abatida perto da entrada de seu restaurante, tentando não ser reconhecida. Era Beatriz, agora sem joias, com roupas gastas e um olhar de profunda derrota estampado em seu rosto envelhecido pela angústia. Nayara não hesita, e em vez de ignorá-la ou expulsá-la, oferece pessoalmente uma refeição gratuita e quente àquela que a perseguiu. Beatriz começa a chorar em prantos compulsivos ao receber o prato das mãos da mulher que ela tentou destruir com tanto ódio. Ela percebe, com uma dor aguda na alma, que a cor da pele que ela desprezou é a mesma que agora lhe estende a mão com misericórdia. O sabor da comida de Nayara, temperada com perdão, desfaz a dureza do coração de Beatriz, revelando o vazio de sua vida passada. A justiça divina não veio através de um raio ou de uma punição mágica, mas através da verdade que veio à luz por si mesma. Beatriz entende que sua arrogância foi sua própria ruína, enquanto a humildade de Nayara foi o alicerce de sua gloriosa e sólida ascensão. Naquela mesa simples, o orgulho de uma classe social inteira se ajoelha diante da dignidade de quem nunca revidou o mal com o mal. Nayara volta para sua cozinha com a alma leve, sabendo que a maior vitória não foi o sucesso do restaurante, mas a capacidade de perdoar. A verdade tem um peso que nenhuma mentira pode suportar por muito tempo, e a luz sempre encontra uma fresta para dissipar as trevas. A transformação de Nayara é o testemunho vivo de que o caráter é a única moeda que mantém seu valor diante da eternidade. Enquanto Beatriz prova o pão da humildade, Nayara continua servindo o banquete da esperança para todos os que cruzam seu caminho. Se esta reviravolta tocou o seu coração e te mostrou que o mundo gira sob o olhar atento de Deus, deixe seu like e inscreva-se. Escreva nos comentários misericórdia, se você acredita que o perdão é a arma mais poderosa que um ser humano pode carregar. A história de Nayara e Beatriz é um lembrete eterno de que os últimos serão os primeiros na mesa da verdadeira justiça. A história de Nayara termina como um quadro pintado pelas mãos da própria providência nas cores vibrantes de Salvador. Hoje, ela não apenas cozinha, mas serve uma grande mesa comunitária no fundo de seu restaurante todas as sextas-feiras. Naquela mesa, o juiz senta-se ao lado do morador de rua e o empresário divide o pão com o jovem aprendiz da periferia. Nayara transformou o Cozinha de Fé em uma escola de culinária gratuita, onde ensina que o tempero mais caro é a dignidade. Ela mudou o destino de dezenas de famílias, provando que o talento, quando regado com fé, rompe qualquer barreira social ou preconceito. No centro da sala principal do restaurante, há uma mesa de madeira rústica que nunca é ocupada por clientes comuns. É uma mesa reservada simbolicamente para o convidado de honra, mantendo sempre um copo de água fresca e flores do campo. No centro exato dessa mesa, repousa o pequeno peixe de madeira que Tiago esculpiu naquela manhã de tempestade e choro. Nayara olha para a entrada de vidro e, por um breve segundo, vê o reflexo de um homem de camisa de brim sorrindo. É Tiago, que acena com a cabeça em sinal de aprovação, antes de sua imagem se fundir suavemente com a luz do entardecer baiano. Ela entende finalmente que nunca esteve sozinha, nem no restaurante luxuoso, nem na chuva fria, nem na dor profunda. Cada lágrima que caiu de seus olhos foi contada por aquele que governa os ventos e conhece cada coração. A paz que agora reina em sua vida é a prova de que o amor e a verdade sempre terão a última palavra na mesa.
A lição de que Deus habita na simplicidade, no serviço ao próximo e na justiça silenciosa permanece viva em cada prato servido. Nayara aprendeu que as maiores vitórias não são conquistadas com gritos de guerra, mas com a persistência de quem confia no invisível. Sua avó, agora recuperada, senta-se na varanda e agradece a Deus por ter visto a justiça florescer ainda em vida. O restaurante não é apenas um negócio de sucesso, é um farol de esperança que ilumina toda a orla de Salvador. A história de Nayara nos ensina que, mesmo quando o mundo joga vinho em nossas vestes, Deus nos prepara um dólman de honra. Se esta história lembrou você de que Deus vê tudo e age no tempo perfeito, apoie este vídeo com seu like. Inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e escreva nos comentários a palavra vitória, se você também crê na justiça divina. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração hoje e sempre, guiando seus passos para a luz.